Esquece tudo que você acha que sabe sobre Drácula. Esquece a capa preta, os caninos afiados e até a promessa imortal da noite. Porque o verdadeiro Drácula não precisava de presas, não fugia da luz do dia e nunca precisou se esconder em caixões. O que você está prestes a ouvir não é uma história de vampiros, é a história de um homem. Um homem que foi ao mesmo tempo herói, carrasco e monstro. Seu nome não foi escrito na história com tinta, foi gravado com sangue. E sua crueldade tão real, tão meticulosa, que fez a própria lenda parecer uma versão suave da verdade. E antes que você ache que está seguro no conforto da história, eu te pergunto, você sabe o que acontece quando um homem se torna pior do que qualquer criatura que o imaginário humano ousou criar? Fique. Você vai entender. Antes do monstro, existia um menino. Um nome. Vlad. Vlad III. Nascido em 1431 na Transilvânia, um pedaço de terra esmagado entre dois impérios famintos, o Reino da Hungria e o Império Otomano. Mas aquele não era um menino comum. Seu pai, Vlad II, fazia parte da Ordem do Dragão, uma irmandade de guerreiros juramentados, defensores da cristandade. Por isso, chamavam seu pai de Dracul, o dragão. E Vlad se tornou Drácula, o filho do dragão. Mas o destino, cruel como só ele sabe ser, distorceu esse nome. Porque com o tempo, Drac também passou a significar diabo. E convenhamos, não foi por acaso. A infância de Vlad foi forjada no fogo da traição e da humilhação. Ele e seu irmão Radu foram entregues como reféns ao sultão otomano. Reféns não convidados. Lá, Vlad aprendeu mais do que qualquer livro jamais ensinaria. Aprendeu a língua dos inimigos, suas táticas e, principalmente, aprendeu que a brutalidade não é uma falha, é poder. Enquanto estava lá, uma tragédia selava seu destino. Seu pai, traído, assassinado. Seu irmão mais velho, Mircea, cegado, torturado, enterrado vivo. Quando Vlad foi libertado, aos 17 anos, o garoto havia morrido. O que voltou foi outra coisa. Algo que carregava nos olhos a fome de vingança. E acredite, a sede dele faria qualquer vampiro parecer um mero aprendiz da obscuridade. O trono da Valáquia não o esperava de braços abertos. Ele teve que tomá-lo e perdê-lo mais de uma vez. Mas em 1456, Vlad voltou. E quando voltou, não veio para governar. Veio para reformular o próprio conceito de medo. O alvo? Os boiardos. A velha nobreza. Os mesmos que traíram, mataram e destruíram sua família. Dizem que durante uma Páscoa, Vlad convidou os nobres para um banquete. Risos, música, vinho. Mas no meio da festa, uma pergunta. Quantos reinados vocês já serviram? As respostas variavam e revelavam o que ele já sabia. Traidores, todos. Então o banquete virou armadilha. Os mais velhos foram empalados. Os mais jovens forçados a marchar como gado até uma fortaleza nas montanhas. Ali, trabalharam até a morte, reconstruindo a fortaleza que hoje carrega seu nome. Não era apenas vingança, era uma mensagem. Um lembrete para todos que respiravam na Valáquia. Aqui, quem dita as regras sou eu. E se isso soa cruel, espere. O pior ainda estava por vir. Vlad não inventou o empalamento, mas ele o aperfeiçoou. E quando digo aperfeiçoou, não é uma metáfora. Ele transformou a dor em método, o sofrimento
em escultura e a morte em espetáculo. A estaca era inserida cuidadosamente, de forma que não perfurasse órgãos vitais de imediato. A vítima era erguida e deixada ali. A gravidade fazia o resto. Horas, dias, talvez até uma eternidade na cabeça de quem assistia. O ápice dessa arte macabra aconteceu em 1462, quando o sultão Mehmed II, aquele que derrubou Constantinopla, marchou para destruir Vlad. Mas quando seus soldados se aproximaram da capital, Târgoviste, eles não encontraram resistência. Encontraram um portal para o próprio inferno. Uma floresta. Não de árvores, mas de corpos. 20.000 prisioneiros, empalados, de diferentes alturas, decompostos perfurando o céu. O cheiro, insuportável. O som do vento assoviando entre costelas vazias. Dizem que até o sultão estremeceu. Recuou, porque nem os demônios ousam enfrentar quem se sente confortável no próprio inferno. Mas e se eu te dissesse que nem todos chamam Vlad de monstro? Na Romênia, muitos o reverenciam como herói. O governante que trouxe ordem, o homem que quebrou a espinha dorsal da corrupção. Seu reino era seguro. Tão seguro que uma taça de ouro podia ser deixada numa praça pública e ninguém jamais ousaria tocá-la. E agora, eu te pergunto, o que é mais espantoso? Um monstro que ataca no escuro ou um homem que transforma o próprio medo em governo? Vlad era justiça ou tirania? Libertador ou carcereiro? Herói ou algo muito pior? Ou quem sabe, ele fosse tudo isso ao mesmo tempo. Mas como um príncipe medieval se tornou o vampiro mais famoso da história? A culpa é da palavra Drácula. 4 séculos depois, em 1897, um escritor chamado Bram Stoker encontrou esse nome perdido em livros de história, Drácula, que em uma nota de rodapé significava diabo. E isso bastou. O personagem nasceu. O conde. O vampiro. Mas, ironicamente, o Drácula de Stoker tem fraquezas. Alho, luz do sol, cruz. O verdadeiro não tinha nenhuma. O real não precisava fugir, porque ele era o próprio medo, encarnado. Vlad morreu como viveu, no campo de batalha, decapitado. Sua cabeça levada e exposta em Constantinopla, empalada, como ele fazia com tantos outros. Mas a sua morte foi inútil, porque ele não morreu de verdade. Seu nome, seu legado, sua sombra ainda vive. Nos livros, nos filmes, nas lendas, na história. E agora, dentro de você. E então, quem era Vlad Drácula? Um monstro? Um salvador? Ou apenas mais um reflexo daquilo que a humanidade é capaz de se tornar quando a sede de controle supera qualquer limite? Deixa sua resposta nos comentários. Mas cuidado! A linha que separa o herói do monstro talvez seja muito mais tênue do que você imagina. Se quiser continuar desvendando os segredos mais sombrios da história, você já sabe o que fazer. Se inscreve, ativa as notificações, porque aqui a verdade é sempre muito mais assustadora do que a lenda.